terá alguns que o coordenaram, mas é um livro que está ligado também a casos de obra, que é uma coisa que os engenheiros gostam sempre de ver e de falar, porque nós fomos feitos para fazer e gostamos de realmente ver como é que se faz da melhor forma e quais são as melhores práticas. Eu não serei, com certeza, a pessoa mais indicada para falar do livro, porque há aqui quem tenha mais conhecimento e quem lida com estas questões há mais tempo, e desde logo o nosso colega, o engenheiro José Machado de Val, que eu tenho o gosto de conhecer há muito tempo e que tem uma carreira na área da construção civil, das grandes obras públicas, que é invejável e passou por muita coisa e, portanto, uma pessoa que conhece este assunto profundamente, mais tarde esteve ligado até à própria distribuição e fornecimento, se não estou em erro, se bem me recordo, e, portanto, conhece perfeitamente o que nós vamos falar hoje. Todavia, disseram-me que eu teria que fazer também uma parte da apresentação do livro e eu, num esforço com a limitação que eu tenho que falar de todos os assuntos e mais algum, eu diria que a questão dos geossintéticos é uma solução que está grandemente divulgada hoje e, portanto, é com certeza uma solução excelente para as questões geotécnicas, mas também envolve o nível de concepção e dimensionamento, envolve algumas preocupações e cautelas. E é bom que aqueles que os utilizam estejam perfeitamente cientes das limitações e das vocações que estes materiais têm, porque todos os materiais, tal como o nome indica, cada um tem uma função, cada um tem um papel, e, portanto, também é bom que estejam informados exatamente com as ofertas que o mercado tem, com os casos de aplicação, com os casos de sucesso e com os casos de insucesso. E, portanto, hoje, cada vez mais, eu há pouco estava a escrever um artigo para a Ordem dos Médicos, para a revista da Ordem dos Médicos, porque volta e meia sou convidado para estas coisas, estava a falar sobre as ligações entre a engenharia e a medicina, e eu, para além de tudo que é hoje os meios de diagnóstico, os hospitais foram invadidos pela engenharia, ninguém se apercebe disso, mas a verdade é que o diagnóstico, a informação, tudo que se passa nos hospitais hoje, e bem como as infraestruturas, as redes, aquelas redes de oxigênio, de água, o ar climatizado e pressurizado, sobre personalizados, são todas soluções de engenharia. Mas havia ali uma em que eu toquei particularmente, que realmente também é um mundo novo que está em desenvolvimento, além de tudo o que é digital, que são os materiais. Os materiais estão com um desenvolvimento fantástico. Nós hoje, graças à investigação, à ciência e às tecnologias, os materiais têm tido um desenvolvimento extraordinário e, portanto, em todas as soluções, nomeadamente na nossa área, no caso da engenharia civil, na geotecnia, os materiais cada vez têm mais capacidade para dar resposta a estas soluções. O livro, tanto quanto me pude perceber, tem 10 capítulos onde são apresentados os principais tipos de geossintéticos e as propriedades determinantes para as diferentes funções que podem vir a desempenhar. Foram convidados peritos portugueses, quer no ensino, quer na investigação, quer no projeto, e que eu tenho o gosto de o poder apresentar. Desculpem-me lá, tenho que me recorrer aqui das minhas cábulas. E, portanto, os autores, como eu dizia há bocado, são 11, o engenheiro Alexandre Pinto, a professora Castorina da Silva Vieira, Felinto Oliveira também, o Zé Neves, professor de Civil, o José Luís Machado, o Val, que nos faz companhia, o José Ricardo Carneiro, também investigador de Engenharia Civil e Amateur, Luciano Neves, professor auxiliar convidado da Faculdade de Engenharia do Porto, também, da FEUP, Madalena Barroso, também investigadora auxiliar no LNEC, e a Margarida Pinho Lopes, também professor auxiliar do Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Aveiro e visitante da Universidade de Southampton.
Margarida Graça Lopes, também professora coordenadora do Instituto do ISEL, aliás, e iniciou carreira no LNEC, e, por fim, a professora Maria de Lourdes Lopes, professora catedrática do Departamento de Engenharia Civil, também da FEUP. E, portanto, eu penso com isto, depois, este livro, para além de ter tido no lançamento do Acordo da Ordem dos Engenheiros, tem uma série de patrocinadores, e não falta muito à ordem, mas quem depois se der a preocupação de vê que são empresas e são grupos que historicamente estão ligados à engenharia, e é bom que tenham reconhecido neste livro o interesse em apoiá-lo. O livro pretende-se que seja um livro que cubra os interesses desde os licenciados, pré-graduados, pós-graduados, docentes, projetistas, fiscais, empreiteiros, donos de obra e todos os profissionais interessados. E, portanto, é um livro que aborda uma temática específica, mas não deixa de ser um livro que procura cobrir, como eu disse, casos de obra e as diversas utilizações que estas soluções, estes materiais podem ter. Eu estou seguro de que, depois desta introdução que eu fiz, a seguir, quem me secundará irá certamente colocar as coisas no sítio de uma forma mais esclarecida e mais precisa, para poder ficar claro na cabeça de cada um o que é que presidiu à elaboração deste livro. Eu ainda tenho depois também que referir, a seguir a isto, haverá uma apresentação de caso de obra, por cargo do engenheiro Alexandre Pinto, também o de caso de obra da inauguração da barragem de Bracana, pelo engenheiro José Machado do Val, e depois haverá um debate com participação do público. Eu não sei quem irá fazer a moderação do debate, penso que será o Alexandre Pinto, possivelmente. Depois ele dará as instruções para o debate, porque não vale a pena utilizar o bate-papo, utilizem aqui andei, porque aí é que ficam registadas as perguntas que terão resposta ou não, porque às vezes são tantas que não podemos estar a responder a todas, mas não usem o bate-papo, usem o Q&A para questões para o debate. E, portanto, eu por aqui me fico, agradeço uma vez mais a todos, agradeço aos autores do livro, agradeço aos que estão a assistir, e passo a palavra ao Sr. Presidente do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, o Sr. Engenheiro Aspiro. Muito obrigado pela vossa atenção e desejo sinceramente que a sessão seja produtiva, e felicito uma vez mais quem a organizou e aqueles que contribuíram para estes livros, porque os livros, apesar de tudo, continuam a ser a riqueza melhor do que o engenheiro tem. Quer em formato digital, quer em papel, não há nada como ter um livro à mão, ou na palma da mão, em alguns casos. Muito obrigado. Obrigado, boa tarde. Também como o nosso bastonário o fez, cumprimento todos os presentes neste webinar. Enfim, é com satisfação que nos encontramos desta forma, porque é a forma que é possível, e também não quero deixar de felicitar a Ordem dos Engenheiros por esta iniciativa e por todas as outras que têm tido, que têm minorado o impacto desta pandemia sobre a nossa classe, sobre a engenharia. Cumprimento naturalmente também os outros meus colegas aqui do painel, o Sr. Presidente da Sociedade Portuguesa de Geotecnia, o engenheiro Alexandre Pinto, o engenheiro José Luís Machado do Val, enfim, aqui na qualidade de principal autor e principal motor do desenvolvimento deste livro. Não quero também deixar de felicitar a Sociedade Portuguesa de Geotecnia e, enfim, a Comissão Portuguesa de Geossintéticos pela iniciativa, e também felicitar os autores e agradecer em especial aos autores o esforço que tiveram para trazer este livro à luz do dia, porque dá muito trabalho, mas é muito importante. E, portanto, o UNEC colaborou naquilo que pôde colaborar, ou que colaborou desde sempre na Sociedade Portuguesa de Geotecnia e na Comissão Portuguesa de Geossintéticos, e colaborou na parte que lhe disse respeito no livro. De qualquer forma, não quero deixar de referir, não entrando em pormenores do livro, que este livro cobre aquilo que interessa, desde o dimensionamento à aplicação
dos geossintéticos, um material que já foi inovador, portanto, foi uma inovação há talvez mais de 50 anos atrás, hoje já entrou no campo da aplicação corrente, no entanto, não deixa de ser um material que ainda é de alguma forma desconhecido nas suas particularidades e, por vezes, esse desconhecimento não traduz na sua não aplicação em alguns casos onde seria realmente a solução ideal. Realmente a aplicação de geossintéticos veio trazer, nomeadamente ao campo da geotecnia, novas ferramentas e novas capacidades para resolver vários problemas, quer no projeto de obra nova, quer na reabilitação de obras, que hoje são inquestionáveis. No entanto, por vezes, a sua aplicação reduz as potencialidades destes materiais e deste sistema para resolver os problemas geotécnicos. E, portanto, do meu ponto de vista, este livro vai trazer a toda a nossa comunidade técnica mais conhecimento e, dessa forma, permitirá um melhor desempenho das soluções que utilizem os geossintéticos. Não só as que utilizam os geossintéticos, como irá, espero eu, abrir novas utilizações, novas aplicações deste material. O LNEC, como entidade com responsabilidades na introdução de materiais inovadores, teve e tem ainda um papel importante no controle de qualidade e na garantia de qualidade nas obras que utilizam geossintéticos, em várias obras deste género, em que são aplicados geossintéticos e no fundo esta garantia de qualidade traduz-se naquilo que é o mais importante, é garantir um bom desempenho das aplicações, quer no curto prazo, quer principalmente a longo prazo, enfim, que já temos aplicações destes materiais com vários anos, que foram aplicados há muitos anos, há dezenas de anos, e que com excelentes resultados. E, portanto, eu espero que este livro contribua para uma maior generalização da aplicação de geossintéticos e principalmente para uma boa aplicação dos geossintéticos. Termino felicitando mais uma vez os autores, porque reconheço o muito trabalho que certamente tiveram. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Em nome da Sociedade Portuguesa de Geotecnia, quero começar por agradecer a presidência, a participação do seu bastonário e o apoio da Ordem dos Engenheiros, a participação do engenheiro Carlos Pina, presidente do LNEC, e o apoio do LNEC, e agradecer ao engenheiro José Luís Machado Val, como presidente da IGS Portugal, e como foi dito e muito bem, foi o motor deste livro, e é o principal responsável pela redação e pela edição do livro. Cumprimento naturalmente também toda a equipa e dou os parabéns a toda a equipa que redigiu e editou o livro. Também saudar as empresas que patrocinaram este livro e finalmente cumprimentar o auditório, portanto os colegas que estão a assistir a este webinar. É para nós gratificante ter um número tão significativo de participantes neste evento. Em nome da Sociedade Portuguesa de Geotecnia, eu diria só umas breves palavras que são no sentido de a importância deste livro e deste tipo de publicações para consolidar e para ajudar a divulgar e também para ajudar a dar confiança na aplicação destas novas, não diria novas tecnologias, são materiais que já existem de facto, como disse o engenheiro Carlos Pina, há muitos anos, mas que têm vindo a ser refinados, não é? Porque as engenharias dos materiais também têm evoluído, a tecnologia tem evoluído e, portanto, nós hoje em dia temos capacidade de utilizar com mais segurança e com mais eficiência, não é?
Eu lembro algumas das características destes materiais, que são a sua resistência, que cada vez mais conseguimos mobilizar resistências elevadas com deformações mais pequenas, o que era de facto também um condicionamento, a sua facilidade de transporte, a sua facilidade de instalação em obra, a sua durabilidade, isso é um fator muito importante. Nós hoje vamos aqui apresentar casos de obras que já têm também quase algumas dezenas de anos, em que se comprova efetivamente que as soluções têm tido na generalidade das situações um bom desempenho. Ou seja, os geossintéticos são de facto materiais que combinam excelentemente com os geomateriais naturais, com os solos em particular. Porquê? Porque têm propriedades complementares, portanto é praticamente um casamento perfeito. Eu lembro, enfim, daquilo que eu irei apresentar do reforço, né, do reforço das plataformas de transferência de carga. O geossintético dá a resistência à tração que o solo não tem, não é? É quase uma combinação entre o aço e o betão, portanto eles casam bem um com o outro, combinam muito bem, e se nós conseguimos aumentar as resistências controlando as deformações, que é um fator que eu considero crítico em geotecnia, é ter soluções em que as deformações sejam controladas e dentro dos parâmetros de funcionalidade das obras, nós estamos no caminho de cada vez mais podemos recorrer a este tipo de soluções. Portanto, eu termino, antes de passar a palavra ao engenheiro José Luís Machado Val, portanto, mais uma vez agradecendo a participação de todos e dando sobretudo os parabéns à equipa que redigiu e que editou e publicou o livro. Muito obrigado. Boa tarde a todos. É um enorme prazer estar aqui nesta sessão para a apresentação deste livro. Quero agradecer ao Sr. Bastonário da Ordem dos Engenheiros por nos ter acolhido e apoiar neste lançamento. Quero agradecer as suas palavras também, as palavras do Sr. Engenheiro Carlos Pina e da pessoa que representa o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, com quem eu tenho um enorme carinho. E nós todos da Sociedade Portuguesa de Geotecnia reconhecemos quanto é importante o apoio que o laboratório nos tem dado, acolhendo-nos, mantendo-nos dentro das instalações e fazendo participar muitos colegas do laboratório nos trabalhos da sociedade e, nomeadamente, também do capítulo português da Sociedade Internacional de Geossintéticos, que é uma das comissões técnicas da SPG. Este livro, e eu vou partilhar o ecrã para mostrar o livro. Ok. Estão a ver? Já está, não está? Sim, Sim, estamos a ver, obrigado. Muito bem, obrigado. Este livro, que está agora em visualização direta pelo site da EGS Portugal e que, como foi anunciado há pouco, vai estar também disponível no site da Ordem dos Engenheiros, e o que é muito importante, porque é um livro gratuito, é um livro digital que tem as suas vantagens, portanto, pode ser dinâmico. Isto é a primeira edição, mas não queremos chegar por aqui, e irão sucessivamente haver novas edições com outros contributos, outros temas. Há bocado deram-me demasiada importância. Eu quero, sobretudo, salientar o trabalho destes três editores, a Maria da Graça Lopes, a Malena Barroso e o José Neves. É evidente que os restantes membros da direção e também da anterior direção e os autores apoiaram com os seus conteúdos, mas quem teve o grande trabalho árduo de rever e preparar esta edição foram estes nossos três colegas, que eu agradeço imenso e que não posso deixar essa palavra de reconhecimento. O livro, na minha opinião, está muito feliz. Tivemos muita sorte também com a empresa, e agora faço publicidade, a Bell Digital, que fez este livro digital. Facilmente se folheia,
Devo salientar que começámos a discutir este livro, até por provocação, proposta da Maria da Graça, dizer temos que fazer, e claro que dissemos que sim, e começamos todos a trabalhar já na direção do quadriênio anterior. Começou-se a trabalhar e, sobretudo, nestes últimos anos, sobretudo nos últimos 3 anos, com esta última direção, então é que se deu mais ênfase, conseguindo ter um conjunto de autores de altíssimo nível que quiseram participar e como podem depois ver quando folhearem o livro e quando lerem o conteúdo, têm informação de muita importância, tanto no dimensionamento, tanto na aplicação, tanto nos cuidados e na informação a ter o que são os materiais, quais são as suas características, mas também quais são os cuidados que temos que ter na colocação em obra e, sobretudo, reflexão sobre a durabilidade, que depois vou voltar a falar quando apresentar o caso de obra. O livro, sendo digital, e é evidente que nós, há 7 ou 8 anos atrás, pensámos que vamos fazer um livro como o livro que tínhamos editado na Sociedade sobre os túneis, vamos fazer um belo livro com outros túneis, e depois fomos evoluindo para o modelo digital. E, sobretudo, porque isto é um campo tão grande que vai, apesar de serem materiais já com alguma idade, 60, 50 anos, já começamos a utilizar geotextos e outros, ou geomembranas, mas nos últimos anos apareceram, e eu acho que vão continuar a aparecer novos produtos. E é muito importante selecionar e saber que estes materiais, que são materiais de engenharia como os demais, que têm regras, têm funções mais adaptadas para uns casos e para outros, e sobretudo têm características. E como é que essas características evoluem depois do tempo, também é uma questão muito importante. Nós, felizmente, já temos utilizações destes materiais e aplicações por muitos anos, com comportamentos muito interessantes, continuando a ter a sua função. Há outros casos também que não foram tanto sucesso, mas também temos que aprender com isto. O que foi surpresa nossa é que tivemos uma adesão interessante dos patrocinadores, temos 24 patrocinadores. Eu devo dizer que estes patrocinadores, clicando no logo, podem direcionar para o site oficial das empresas, portanto, quem tiver curiosidade e quiser mais informação pode obtê-la desta maneira. E eu estou convencido, e porque já tivemos manifestações de interesse, que casos de obra, que recolhemos 16 nesta edição, mas que estas empresas poderão apresentar casos de obra em futuras edições. Isto é um compromisso que nós fizemos e que eu mantenho, e que a nova direção, devo dizer que transferi a minha responsabilidade na última Assembleia, portanto, foi eleita a nova direção, portanto, tem que transita 3 colegas da anterior direção, com a presidência da Madalena Barroso e com a entrada de novos 3 elementos da direção portuguesa de geotecnia, como devem saber. O livro é de muito fácil leitura, tem 10 capítulos, matéria-primas, processos, fabrico e classificação é o primeiro, depois principais funções e propriedades relevantes, e depois, do 3º ao 8º, temos casos de aplicação. Não está fechado, vamos de certeza ter novos capítulos, e eu posso dizer, os túneis é quase, não conseguimos a tempo terminar o capítulo de túneis, mas a próxima edição claramente vai ser dedicada também aos túneis. Depois temos o capítulo 9, garantia e qualidade da construção, e o capítulo 10, o comportamento de longo prazo e durabilidade. Passando os prefácios, é bom voltar a salientar os autores em que eu agradeço e foram extraordinários, e também devo salientar que há outros autores de casos de obra, que depois estão citados nos casos de obra. Siglas e acrónimos e abreviaturas, como é sempre importante, os símbolos que utilizamos nos artigos,
e depois as definições de acordo com a Sociedade Internacional de Geossintéticos. Na introdução podem ver uma pequena descrição dos capítulos e depois é folhear facilmente. Podemos ir ao índice e correr de outra maneira, ou por exemplo, parar já num caso de obra e como podem ver, é feita uma descrição da obra, os critérios de dimensionamento, cuidados na aplicação e depois uma análise do comportamento final. Outros casos poderão visitar e eu não sei se alguém, como já foi divulgado, já está no site, se alguém já pôde observar, e eu acho que é um livro muito importante. E é muito importante e sobretudo porque não há tanta síntese desse tipo de trabalho e sobretudo de casos de obra. As nossas escolas ainda não ensinam muito os geomateriais, tanto os geossintéticos como materiais de construção. Eu acho que tanto para professores, alunos, para profissionais de engenharia em geral, para donos de obra, este livro pode ser muito útil e o que eu desejo é que tenham tanto prazer como nós tivemos a escrevê-lo, quando tiverem a ler. E agora é tudo, passo a palavra ao engenheiro Alexandre Quinto. Obrigado. Muito obrigado, engenheiro José Luís Machado Val, e novamente parabéns a ele e à sua equipa pela redação deste livro. Seguindo o programa, eu então iria fazer a apresentação do caso de obra. Antes de começar a fazer, vou só sublinhar aqui algumas, por assim dizer, as regras aqui do nosso webinar. Portanto, os casos, vamos apresentar 2 casos de obra, eu e o José Luís Machado Val. Portanto, as questões, as dúvidas que tenham, vocês devem nas colocar pela função do Q&A, e depois nós no final tentaremos responder ao máximo de questões que forem colocadas nessa mesma função. Em paralelo, como também já foi aqui referido, o livro, se quiserem aceder ao livro, podem aceder imediatamente através do site da Sociedade Portuguesa de Geotecnia, é o www.spgeotecnia.pt. Tem que ir à página da IGS Portugal, capítulo português da IGS, e tem lá o link para aceder ao livro online. A seguir esta sessão, o livro ficará disponível também, não sei se será logo a seguir, mas será nos próximos dias, ficará também no portal da Ordem dos Engenheiros, juntamente com os slides das apresentações e juntamente com a gravação deste webinar. Portanto, todos aqueles que enfim, depois queiram mais tarde colocar questões, se não conseguirem colocar hoje, nós tentaremos responder a todas as questões como não podia deixar de ser. Bom, eu passaria então à apresentação. Para já agradeço à equipa e ao José Luís Machado Val, agradeço a possibilidade que me deram para participar também no livro, na redação do capítulo, e neste caso de obra. Eu vou tentar compartilhar aqui a minha tela. Ok, penso que já está. Ok, está no fim. Vamos para o fim. Está no fim por minha responsabilidade, poder fazer o teste e deixei no fim. Ok, pronto, agora está no início. Então, vou tentar apresentar o melhor possível este caso de obra, que é uma obra que nós já desenvolvemos vai fazer, enfim, quase 20 anos. Isto foi um trabalho, na altura, bastante inovador. Eu tomei a liberdade também de colocar aqui os colegas João Falcão e José Manuel Ribeiro, porque na altura foram muito importantes para o desenvolvimento deste projeto e desta solução. E enfim, devo situar no tempo. Portanto, isto foi um trabalho que foi feito entre 2002 e 2004, salvo erro. Na altura eu estava na Tecnosol FGE, e portanto nós tínhamos uma equipa quer de produção, quer de projeto e de administração, eu devo dizer, onde estava o engenheiro José Luís Machado Val, porque isto é um pouco também como no desporto. Nós para evoluirmos, embora isto seja um ato isolado, temos que ter uma equipa, não é? Temos que trabalhar em equipa e tem que haver várias valências
que têm que estar sintonizadas a puxar para o mesmo lado. E, portanto, isso é uma lição que a engenharia é muito importante nós para evoluirmos, estarmos dentro de equipas e aproveitarmos depois as oportunidades, que foi de facto o que aconteceu nesta obra, e já vos vou explicar melhor a história mais à frente. Portanto, esta apresentação começa com uma introdução muito breve, depois os condicionamentos que determinaram a opção por esta solução, as soluções adotadas, o controle de qualidade, o controle de execução e depois umas considerações finais. O dono de obra, na altura, era a Inland, promoção imobiliária, o projetista a Tecnosol FGE, o empreiteiro geral, a empresa JAOP, Sociedade de Empreitadas, o empreiteiro de Geotecnia, Tecnosol FGE, portanto isto foi uma concessão-construção ao nível dos trabalhos de geotecnia, e a fiscalização ao DDN, gestão de projetos. Enfim, a obra localizava-se e localiza ainda o empreendimento, o complexo logístico em Alverca, na zona da Quinta da Verdelha, junto à margem norte do Rio Tejo. Portanto, uma zona onde hoje em dia continuamos a construir os complexos logísticos, sobretudo porque é uma zona de bons acessos, não é? Bons acessos quer rodoviários, quer ferroviários, é uma zona plana, mas tem alguns condicionamentos, e o principal, naturalmente, como já devem ter percebido, são os condicionamentos de natureza geológica e geotécnica, não é? Portanto, temos aqui uma vista da obra, portanto a obra está aqui, tem uma área quase 100 mil metros quadrados, está muito próxima da linha do norte, não é? E aqueles que estão mais dentro desta questão da engenharia, a linha do norte, os engenheiros portugueses, quando implantaram a linha do norte, percebiam muito de geotecnia, porque reparem, a linha do norte em geral está ali no limite onde os terrenos já começam a ser muito problemáticos para dispor de capacidade de carga para uma fundação de uma plataforma ferroviária, não é? E não é por acaso que, se vocês olharem para esta figura, da linha do norte para o rio, praticamente não há construção. Portanto, está aqui a base aérea de Alverca, mas não há. Portanto, os terrenos que estão disponíveis são estes terrenos, são terrenos em que os encargos, em geral, os custos das soluções de fundações, são custos muito acima da média, exatamente porque as condições geológicas são condições geológicas problemáticas. Destaque também esta ribeira que vocês veem aqui, portanto é a ribeira da Verdelha, que vai ter ao Rio Tejo, e portanto tudo isto fazia prever que, do ponto de vista geológico e geotécnico, as condições não eram as melhores, e de facto é o que se comprova, não é? É o que se comprova. Portanto, a linha do norte aqui está em cima do aluvião, o aluvião ainda não tem uma espessura muito significativa, mas está. E nós temos exatamente onde a obra acaba, sensivelmente, a poente, norte de poente, temos o afloramento dos materiais do Miocénico. Ou seja, as condições geológicas e geotécnicas eram naturalmente, neste caso, desta solução, desta obra, as condições eram o principal condicionamento. Isso obrigou depois também, do ponto de vista de terraplanagens, os armazéns tinham que estar à cota mais 5, ou seja, tinham que ter uma folga em relação à cota de cheia máxima no Rio Tejo. Portanto, isso obrigou também a executar os aterros, nomeadamente nesta zona, na zona mais a sul do empreendimento, onde vocês veem esta mancha branca, um aterro para o pavimento, e onde vocês veem esta mancha azul, já tínhamos escavações para os pavimentos. De qualquer das formas, como os corpos B e C, nestas plataformas logísticas, nós temos os cais, onde os caminhões encostam, portanto a cota do pavimento do corpo, do armazém, tem que estar a 1,5 metro, cerca de 1,5 metro acima, 1,5 metro, 2 metros acima da cota do pavimento, portanto isso obrigou também a fazer aterros no corpo C, ok? Portanto, os corpos A e D, praticamente não havia problema, porque escavámos e o peso de terras que foi escavado quase que compensou praticamente, pelo menos nos pavimentos, o incremento de carga que seria transmitido devido à utilização desses mesmos pavimentos. Portanto, o cenário geológico é este, eu peço desculpa, volto aqui atrás, portanto, tem aqui um corte à linha, não é? Um corte à linha, portanto, do lado nascente do empreendimento, e este corte à linha é o que se vê aqui, portanto, o nível freático é relativamente próximo da superfície, muito dependente da cota da água no Rio Tejo, um aterro, um material de aterro que permitiu, de facto, a ocupação daqueles terrenos, porque esses terrenos, se calhar há centenas de anos atrás, o rio chegava ali, não é? Portanto, como vocês sabem, eu diria quase que desde Santarém até Lisboa, há muitas zonas que foram ocupadas ao Rio Tejo através de aterros, não é? E por baixo desses aterros temos um aluvião argiloso, e depois um aluvião lodoso, e depois uma transição para o Miocénico, em que o horizonte do Miocénico não é muito competente. As tensões no ensaio CPT
superiores a 5 megapascal, e depois que caem mais em baixo, a uma profundidade da ordem dos 15 metros, aí sim temos umas areias siltosas e umas areias que nós podemos considerar como materiais com competência para fundação. Mas, enfim, como a área destas não era economicamente viável, uma solução 100% estrutural, ou seja, fazer uma laje em betão armado fundada em estacas. Isso tornava o empreendimento inviável, não é? Até porque depois não havia volumetria de construção que ajudasse, de certa forma, a atenuar, a amenizar os custos das fundações. E por outro lado, as cargas também não eram cargas demasiado elevadas. Portanto, a solução que se escolheu e que foi adotada foi uma plataforma de transferência de carga, ou seja, um aterro, não é? Um aterro colocado em cima de geossintéticos, neste caso de geogrelhas, ou seja, as geogrelhas biaxiais foram colocadas na base do aterro e assim ajudavam a transmissão da carga para os apoios. E estes apoios também não podiam ser muito rígidos, isso é muito importante, não é? Nós em geotecnia andamos sempre à procura do equilíbrio, nem queremos rigidez a mais nem rigidez a menos, andamos sempre à procura do equilíbrio, ou seja, era importante garantir uma uniformização de assentamentos, ou seja, que estes apoios fossem, enfim, tivessem capacidade para levar as cargas para o miocénico, mas por outro lado também não fossem excessivamente rígidos, que é para não criar aqui um efeito de cogumelo, não é? Para que depois não tivesse aqui estas ondinhas que vocês veem aqui, não se propagassem até à superfície do pavimento. Ou seja, este foi um conceito, na altura, penso que foi o primeiro trabalho que se fez em Portugal ao nível de plataformas de transferência de carga, em que o aterro é reforçado na sua face inferior com geogrelhas que lhe dão a resistência à tração e o controle de formabilidade que o solo sozinho, por muito bom que fosse esse aterro, era um Tuvenã, hoje em dia nós chamamos um ABGE controlado, mas que não tinha a resistência à tração para vencer estes vãos. Okay? Portanto, isso é um pouco o conceito do betão armado, não é? Com outros materiais, com outra formabilidade, mas é um pouco esse conceito, ou seja, vamos armar e vamos ajudar a vencer o vão à custa dessa armadura. Portanto, este mecanismo de transmissão de carga para os apoios é fundamental, portanto, é o que se vê aqui um pouco neste esquema, não é? Estes arcos são os arcos que a plataforma tem tendência a formar e que ajudam, por efeito de arco, a transmitir o máximo de carga para os apoios. O problema depois que subsiste é o que fica por baixo dos arcos. Este material que fica por baixo dos arcos, nós temos que o encaminhar para os apoios, porque se ele for para o terreno e o terreno for pouco competente, isso vai-nos provocar deformações à superfície. E, portanto, aqui o geossintético, neste caso a geogrelha, ajuda, não é? Ajuda através do tensionamento, ajuda a passar a carga para os apoios, portanto, a carga deste elemento que está por baixo do arco, que não está sujeito a uma transferência direta, por geometria do arco, ajuda a equilibrar as deformações e, de facto, a uniformizar os assentamentos, não é? E isso é, de facto, o segredo que a geogrelha, que o geossintético permite, ou reforçar a base do aterro. A geogrelha, para aqueles que conhecem desta figura, já não é novidade, mas eu acho que é sempre importante mostrar. Portanto, a geogrelha funciona como um interbloqueio, ou seja, nós quando carregamos, a geogrelha são estes, é uma rede que tem uma determinada abertura, na casa dos 4 centímetros, tem uma excelente resistência à tração, enfim, estas aqui, na altura, considerámos resistências na volta dos 20, 30 kN por metro. Hoje em dia já temos geogrelhas que trabalham a mais de 100 kN por metro, isso é normal, não é? O problema não é a resistência, o problema é que nós muitas vezes precisamos de 100 kN por metro, temos que saber qual é a deformação que a geogrelha vai ter que acomodar para mobilizar essa resistência. E em geotecnia nós andamos sempre à procura do mesmo, que é controlar deformações. Portanto, muitas vezes temos que reduzir muito a resistência para controlar as deformações. Mas aqui neste caso o que vai suceder é exatamente o que vocês veem aqui. Portanto, ao carregar estas aberturas, se for um material granular, com partículas na ordem, no máximo 2, 3, 4 centímetros, que possam ficar presas, nós temos o efeito das bolas de bilhar que ficam presas no triângulo da mesa de bilhar. Portanto, aquilo carrega e já não abre mais, não é? Entra em carga e eu começo a ter ali um elemento com uma boa resistência à tração ou com uma excelente resistência à tração, coisa que eu não conseguiria se não armasse o aterro com aquele material. Bom,
A solução, basicamente, foi isto, não é? Foi armar a base do aterro e depois ajudar com essa armadura, com as geogrelhas, ajudar a transmitir a carga para os apoios. Os apoios que vocês veem aqui, portanto, nesta zona do aterro exterior, estas bolinhas são os apoios, e depois no corpo B e no corpo C também. Aqui no corpo D, enfim, também foi usado um reforço com geossintéticos, mas não foram construídos os apoios. Portanto, esta simbologia não está totalmente correta. Vamos então ver, portanto, a solução. Portanto, a solução, pegando o mesmo corte à linha, deste lado esquerdo ao lado do Rio Tejo, portanto, onde os terrenos são piores, portanto, consistiu na execução de colunas de jet grouting, não é? Portanto, na altura também era uma tecnologia que se executava bastante em Portugal, em particular na Tecnosol FGE. Portanto, as colunas de jet grouting tinham uma grande vantagem. Elas não têm uma rigidez muito grande. Estamos a falar de materiais que têm um modo de furabilidade na ordem de 1 gigapascal, não é? Que é o que nós queremos. É o que o Sol quer, não é o que nós queremos, é o que o Sol quer. Porquê? Porque nós com isso conseguimos ter um equilíbrio de rigidez muito bom entre o terreno que está à volta, que fica confinado pelas colunas, e isso também é um fator importante, o aterro, não é? E os geossintéticos, ou seja, isto trabalha como um elemento único. E, de facto, conseguimos com isso controlar muito bem, evitar ter deformações diferenciais, que é aquilo que nós não queremos nestas obras. Ou seja, portanto, debaixo dos edifícios colocámos logo na base do aterro, portanto, o tuvo de primeira reforçado com duas camadas de geogrelhas, quer no corpo A, quer no corpo B. Nos arruamentos, enfim, as cargas não eram tão importantes, estamos a falar de subcargas de utilização de 40 kN por metro quadrado. Portanto, aqui nos arruamentos colocámos, neste aqui, que é o mais problemático, é do lado do rio, foi também feita uma solução com duas geogrelhas. Nestes arruamentos que já estão em zonas em que o terreno vai melhorando, colocámos apenas uma geogrelha. No corpo mais do lado oposto ao rio, nós aí, como já tínhamos uma zona em escavação, portanto não colocámos os apoios das colunas de jet grouting. As colunas de jet grouting, no caso das fundações da estrutura, eram armadas com tubos metálicos de microestaca. O que é que isso permitiu? Isso ainda permitiu poupar aqui algum dinheiro, que foi, nós usámos as colunas como capitel, na parte logo por baixo da plataforma de transferência de carga. A meio, enfim, desde que não houvesse aqui problemas de encurvadura devido a fenómenos de liquefação, e à partida não haveria, porque o aluvião é um aluvião com pouca areia, um aluvião mais nodoso, nós estrangulávamos a coluna e depois voltávamos a fazer um capitel na base, que é para quê? Que é para diminuir a tensão no jet grouting, para tornar o comprimento da coluna menor, ou seja, conseguimos com isso transmitir tensões na ordem de 1 megapascal e, portanto, não precisamos de vir ao miocénico mais competente. O que também é bom, porque torna a solução mais flexível, ou seja, torna a solução com uma deformação o mais uniforme possível em relação às colunas não armadas, que são as colunas que não estão debaixo da estrutura, e em relação às zonas dos pavimentos, dos pavimentos exteriores, onde não foram executadas essas mesmas colunas. Portanto, o que se procurou aqui foi uma solução equilibrada do ponto de vista da rigidez e da deformabilidade. A plataforma de transferência de carga propriamente dita, portanto, ela foi dimensionada nesta altura, em 2002 utilizámos o método Guido, que é um método em que nós tentamos equilibrar estas pirâmides, que isto é um triângulo, mas em 3D é uma pirâmide, tentámos equilibrar o peso destas pirâmides através de duas camadas de geogrelha superior e geogrelha inferior, e com isso ajudar a passar as cargas. Portanto, o nosso problema eram estes triângulos brancos, ok? Estes triângulos brancos é que era o nosso problema. Estava no amarelo, à partida vai direto para a coluna. Daí o efeito de arco está mobilizado, desde que o terreno esteja confinado, e a geogrelha também tem um papel importante. Ou seja, estes triângulos brancos, nós queríamos evitar ao máximo que a carga viesse para o terreno. Se esta carga viesse para o terreno, e ela vai sempre, é inevitável, vai sempre alguma carga para o terreno, ela depois vai ser transmitida às colunas por atrito negativo, por assim dizer, não é? E as colunas estão dimensionadas para isso. As colunas estão dimensionadas em função da sua área de influência, chega a carga pelo coramento, ou chega a carga pelo fuste. Mas, de qualquer das formas, quanto mais carga nós passarmos para o terreno e depois do terreno para a coluna, maior é a deformabilidade da solução, e isso nós devemos tentar evitar. Portanto, tem aqui nos corpos B e C, que estão do lado do rio, em condições geológicas mais desfavoráveis, o esquema da solução. Portanto, o terreno inicial, depois o aterro. Portanto, o aterro, nós tínhamos que considerar nas colunas o peso do aterro mais o peso da subcarga de utilização.
Porque, como vocês sabem, estes materiais aluvionares, eles consolidam logo, consolidam com o incremento de tensão vertical, seja o incremento de tensão vertical devido ao aterro, seja devido à subcarga de utilização. E, portanto, é isso que nós não queremos. Se estes materiais começassem a consolidar, nós ainda hoje tínhamos assentamentos, provavelmente, não é? Porque são materiais que têm uma deformabilidade muito grande e que entram em processo de consolidação, e isso pode demorar vários anos, esse processo de consolidação. Na zona do corpo D, que já estava numa zona onde nós cavámos, repare, o terreno inicial está lá em cima, portanto houve uma escavação, houve um alívio da tensão sob o aluvião, não é? E como houve um alívio da tensão sob o aluvião, isto é fazer umas contas simples, é verificar se a nossa subcarga, não é? É menor do que o peso de terras que nós cavámos, como era. Portanto, nós só colocámos aqui as geogrelhas uma questão de uniformizar assentamentos. Porquê? Porque eu posso ter uma zona do pavimento carregada durante meses, outra zona não carregada, e, portanto, pode ser a alternância de subcargas, não é? Como se faz na engenharia de estruturas, que me pode vir a provocar movimentos diferenciais, e foi para prevenir esses movimentos diferenciais que realmente o aterro foi reforçado com as geogrelhas. Eu vou passar agora algumas fotografias da obra. Portanto, estes são os tubos levavam os tubos metálicos tipo microestaca, levavam aqui umas hélices para aumentar o atrito, porque a carga tinha que vir da estrutura para o jet grouting, do jet grouting para o tubo e depois do tubo novamente para a coluna, não é? Portanto, tínhamos um capitel superior e um capitel inferior. E, portanto, a altura do capitel tinha que ser compatível com a passagem da carga, quer da coluna para o tubo, quer do tubo depois em baixo para a coluna novamente. A execução das colunas de jet grouting, não é? e a colocação com a própria máquina, a rotação, a colocação do tubo ainda com a coluna fresca. Portanto, estas colunas quase todas não foram reperforadas, portanto o tubo foi colocado com a coluna, com o cimento ainda fresco. Aqui já a execução do aterro, portanto nós tínhamos algumas microestacas, ou alguns tubos de microestacas inclinados por causa das forças horizontais que atuavam na fachada, portanto isto acontecia apenas nos pórticos de extremidade. Aqui a colocação da geogrelha, como estão a ver, uma aplicação muito simples, não é? Um material muito simples de instalar e enfim, com uma relação também, atreveria-me a dizer, provavelmente essa é uma pergunta que vão fazer no fim, uma relação custo-benefício, pelo menos ao nível da instalação, muito atrativa. Aqui já a colocação da primeira camada de geogrelhas. Portanto, estas linhas que vocês veem aqui mais escuras são as zonas de sobreposição dos rolos. Aqui vê-se melhor, não é? Portanto, elas foram colocadas nesta direção, e aqui as sobreposições de cerca de 50 centímetros. Aqui a colocação já do tuvené por cima da primeira camada. E aqui, portanto, um detalhe da sobreposição, aqui com um agrafo. E a execução do aterro, a compactação do aterro, a máquina a fazer colunas lá ao fundo, não é? E aqui o interbloqueio, portanto, as partículas deste agregado, não é? Necessariamente não devem ter dimensões superiores à abertura da malha da geogrelha. Portanto, o tubo depois levava aqui um reforço e era preenchido com cala de cimento na zona até chegar ao maciço de encabeçamento. Portanto, isto é a altura que o aterro ainda vai subir, para proteger o tubo da corrosão e para também lhe dar maior inércia. Estes tubos, depois tínhamos que fazer aqui um corte e costura para a geogrelha, e colocar a geogrelha numa abertura através dos tubos, como vocês estão a ver aqui. Aqui já estamos na segunda camada, como estão a ver, em relação ao que vem ali, já está mais em cima. Esta cota deve ser a cota do maciço de encabeçamento em betão armado do tubo. E pronto, outro pormenor da geogrelha biaxial e do tubo. Aqui já os maciços de encabeçamento, portanto já estamos a caminho do coramento, como vocês veem, portanto isto são os maciços de encabeçamento daqueles tubos onde a estrutura metálica dos armazéns depois vai crescer. Estes são os cais de carga e descarga, portanto a tal distância cerca de 1,5 m, por isso é que a cota do aterro dentro dos edifícios tem que ser superior ao aterro fora nos arrolamentos, e aqui as máquinas a fazerem a última compactação antes da colocação do pavimento final, e aqui uma vista final da obra. O controle de qualidade, o controle de execução, portanto, naquela figura, peço desculpa, isto já na altura se fazia isso, não é? Portanto, o controle de execução, o aparelho, o LT3, o controle de execução das colunas de jet grouting, tem um registro integral de todos os parâmetros de execução, para depois poder verificar se as colunas tinham sido feitas de acordo com os parâmetros que foram previamente calibrados.
Foi feito um investimento muito importante nesta obra, porque de facto, como era uma solução pioneira, não é? E realmente a Tecnosol FGE aí era uma empresa que, enfim, fazíamos coisas diferentes, mas não éramos aventureiros, fazíamos coisas diferentes, mas testávamos aquilo que íamos fazer, não é? E isso de facto é uma postura que faz com que a engenharia possa evoluir. E que, enfim, nós nos últimos anos, infelizmente, não temos tido muito essa postura nas empresas portuguesas, também temos tido anos muito complicados, mas faço votos aqui, olhando para estas figuras e para esta apresentação, que causou alguma nostalgia, e buscar estas figuras, faço votos que em breve nós venhamos a ter isto em força nas nossas obras, ou seja, nós temos que testar as soluções, não é? E estes testes foram feitos antes da obra estar concluída, o que é muito importante, ou seja, um ensaio de carga, vocês veem aqui, é um ensaio de carga, é a cabeça das ancoragens passivas, do ensaio de carga de compressão de uma coluna de jet hidráulico, fundamental para calibrarmos a rigidez vertical da coluna, não é? E a rigidez vertical também do pavimento. Um ensaio de carga horizontal, portanto fizemos inclusive um ensaio de carga horizontal para ver a rigidez horizontal, portanto estamos preocupados aqui com questões mais associadas à ação do vento na estrutura e à ação do sismo ao nível do terreno. E fizemos um aterro experimental, não é? Portanto esta figura, portanto isto na altura, se eu me lembro, havia também a quadruplicação da linha do norte ali na zona, portanto as soluções que se executavam em Portugal na altura eram muito soluções à base da consolidação, colunas de brita e geodrenos, e nós tentámos de certa forma também mostrar às entidades que estas soluções também funcionavam, não é? E aí o que é que fizemos fomos para a zona pior da obra, não é? Que é a zona junto ao rio, ou que dá para o rio, e fizemos um aterro experimental para simular as cargas de um comboio, né? Como não somos e não éramos um país rico, portanto os alemães na altura, eu andei a estudar, enfim, estudei estes pormenores e faziam isto com comboios à escala real, a travar, a acelerar, deixavam os comboios carregados durante meses. Enfim, nós não podíamos fazer isso, mas desenrascámos à mesma, como se costuma dizer, ou seja, o aterro experimental, fizemos 9 colunas, e replicámos a nossa plataforma de transferência de carga e o aterro foi muito bem instrumentado. Portanto, isto são as nossas carruagens, não é? As nossas carruagens eram estes contentores marítimos, cheios de aterro, colocados em cima de perfis metálicos, não é? Perfis metálicos, para simular os carris, para simular a carga de faca de 40 kN por metro da subcarga ferroviária regulamentar, não é? E, portanto, foi um trabalho bastante interessante. O que vocês veem aqui são as marcas, portanto, o aterro foi bastante instrumentado, aqui inclusive é um inclinómetro, e aqui é o aterro experimental a ser concluído ao nível do seu carregamento. Portanto, tem aqui um layout das 9 colunas, das marcas topográficas a várias profundidades, à superfície, células de pressão, colocámos também aqui 4 células de pressão na coluna central para perceber qual era a percentagem de carga que realmente ia ser encaminhada para a coluna, e colocámos também um inclinómetro para ver eventuais movimentos horizontais que resultassem do carregamento assimétrico, porque não carregámos os nossos 2 comboios ao mesmo tempo, carregámos primeiro um e depois carregámos o outro para verificar o comportamento face às excentricidades, o comportamento excêntrico, vá lá por assim dizer, da plataforma. E tem aqui, portanto, um alçado, um corte da instrumentação. Portanto, nós concentramos a instrumentação, lá está, dentro dos tais triângulos, em que as geogrelhas teriam um papel fundamental na transmissão de cargas ao terreno. Aqui, como as cargas eram mais violentas, pusemos geogrelhas nos níveis superiores e depois em baixo pusemos geotestas de alta resistência, ou seja, para conseguir acomodar o peso do triângulo, que na realidade é uma pirâmide, não é? Em 2D é um triângulo, em 3D é uma pirâmide. E, enfim, os resultados foram bastante animadores. Portanto, depois, infelizmente, o ensaio não pôde demorar muito tempo. Ele começou em dezembro e foi até fevereiro, mas, de qualquer das formas, claramente, o que deu para perceber foi que havia uma estabilização dos assentamentos. Havia uma estabilização, e esta linha que vocês veem aqui em vermelho é a linha de consolidação teórica, né? Utilizando a teoria de consolidação unidimensional de Terzaghi, nós teríamos estes movimentos que vocês veem aqui em vermelho. Portanto, nós não só temos deformações menores, como sobretudo temos deformações estabilizadas, o que é muito importante nas nossas obras, não é? Porque nós conseguimos ter as deformações em fase de obra, nós conseguimos carregar a obra com material circulante ou com material da rodovia, com o que quer que seja, imediatamente ou quase imediatamente após a construção do aterro.
Quando vamos para soluções de drenagem, que são igualmente boas, não estou a dizer que não sejam boas, mas têm outro enquadramento, como os geodrenos e as colunas de brita, sobretudo os geodrenos, nós temos de estar à espera. Temos de estar à espera que o terreno nos diga que já atingimos um determinado grau de sobreconsolidação. E isso, às vezes, o terreno é que manda. Portanto, podemos prever, mas ficamos com a obra um pouco nas mãos da resposta do terreno. E este gráfico que eu também achei importante mostrar-vos, que é, portanto, isto é ao longo do alinhamento longitudinal, vocês reparem, portanto, temos assentamentos na ordem dos 3 centímetros, 30 milímetros, mas muito uniformes. Isto é fundamental, muito uniformes, não é? Que é isso que as nossas obras querem. A geogrelha, reparem, a geogrelha, os geossintéticos, eles não vão reduzir os assentamentos, não pensem nisso. O que eles vão fazer é tornar os assentamentos mais previsíveis e mais uniformes. E se vocês colocarem por baixo da geogrelha, por baixo da plataforma de transferência de carga, estes elementos de fundação, que possam levar as cargas para o terreno competente, ou seja, que evitem a mobilização dos lodos, dos aluviões, nós aí temos uma obra em que nós podemos carregá-la praticamente após a construção desses aterros. Como considerações finais e para terminar, eu diria a importância do equilíbrio global entre a rigidez de todos os materiais, não podemos ter rigidez a mais nem rigidez a menos, isso é um ponto fundamental numa obra de geotecnia, sobretudo como acontece aqui, estamos a tirar partido do terreno. Nós estamos a tirar partido do terreno. O único material que nós colocámos aqui adicional foram os tubos metálicos e foi exclusivamente baixo dos pilares da estrutura. De resto, o jet grouting, tratámos o terreno com cimento e as geogrelhas, enfim, foi um reforço, um geossintético de reforço da base da nossa plataforma de transferência de carga. Outro efeito, só antes de terminar, outro efeito muito importante é o efeito, quando nós temos as colunas relativamente próximas, é o efeito de confinamento radial. Não é? O efeito de confinamento radial, isto acontece noutras soluções, por exemplo, em estacas cravadas, desde que eu não esteja a extrair solo, não é? Eu se executar muitos pontos de apoio relativamente próximos, o que é que acontece? O terreno que está entre esses apoios melhora as suas características e a sua resposta, torna-se menos deformável e com maior resistência. Isto aqui, depois de fazermos aquele aterro experimental, fomos fazer uns ensaios, um DPSH, na zona entre as colunas. E o que vocês veem aqui do lado esquerdo é a zona não tratada e do lado direito a zona tratada. E, de facto, verifica-se que na zona dos lodos, na zona mais crítica, houve um aumento de resistência devido ao confinamento dado por estas colunas quando submetidas à carga do aterro. Não é? Para finalizar, faço aqui só uma reflexão. Portanto, todas as soluções são boas, não é? Todas as soluções em geotecnia são boas, mas são melhores ainda se forem bem escolhidas para cada cenário em particular. E, portanto, as soluções de consolidação, como os geodrenos e as colunas de brita, são soluções muito económicas, especialmente os geodrenos, mas obrigam a estar à espera do assentamento por consolidação. O geodreno o que faz é acelerar o processo de consolidação, o tempo de consolidação. Mas se eu estiver a trabalhar em terrenos heterogéneos, é sempre uma solução em que eu vou estar dependente da instrumentação, do comportamento do terreno que me é dado por essa instrumentação. As colunas de brita são melhores, porquê? Porque são um pouco mais caras, mas isto é como tudo, nós temos melhores soluções, temos que pagar um pouco mais, porque além de funcionarem como drenos, também reforçam o terreno com brita, portanto há aqui um duplo efeito. As estacas cravadas e as colunas de jet grouting, deep mixing, diria que são as soluções que neste binómio custo-benefício, prazo da obra, são interessantes. Porquê? Porque não estamos tão dependentes do comportamento do terreno, passamos a carga para o terreno competente e, portanto, nós podemos ter assentamentos uniformes em fase de obra, desde que a plataforma de transferência de carga seja bem concebida e bem executada, e aqui os geossintéticos têm um papel fundamental, porque a tendência é, à medida que eu uso soluções mais estruturais, tipo estacas cravadas ou colunas de jet grouting, eu quero aumentar o afastamento, não é? Estes elementos, por metro linear, são mais caros do que as colunas de brita, portanto eu tenho a solução ser interessante do ponto de vista económico, eu tenho que ter vãos maiores. Se eu tenho que ter vãos maiores, portanto, o meu raciocínio é eu tenho que investir na plataforma de transferência de carga. Tenho que ter uma plataforma de transferência de carga que seja compatível com esses vãos. O jet grouting e o deep mixing, principalmente o deep mixing associado ao jet grouting, permite fazer os capitéis. Os capitéis, de facto, também ajudam a aumentar o vão, né? Porque o capitel faz com que o vão real deixe de ser o diâmetro da coluna e passe a ser o diâmetro do capitel, com vantagens do ponto de vista da otimização da plataforma de transferência de carga. Portanto, eu diria que, se eu quiser aumentar a capacidade de carga, eu tenho que investir, tenho que exigir mais da minha plataforma de transferência de carga, e os geossintéticos têm um papel fundamental.
A regulamentação também é muito importante, portanto, isto que vocês veem aqui, isto é um fenómeno que não é fácil de estudar, o fenómeno das plataformas de transferência de carga não é fácil de estudar, porque é um fenómeno altamente complexo, porque depende de muitos parâmetros. E, de facto, nós na Europa, o Eurocódigo ainda não trata destes assuntos e deve haver uma razão para isso, não é? De qualquer das formas, existe a norma alemã, a EBGEO, a CUR 2010, que é umas recomendações holandesas, que agora foram atualizadas em 2015, que admitem uma distribuição triangular deste género, maior concentração de carga, na maior altura, na zona onde o triângulo, onde o arco é maior, por assim dizer. A British Standard 8006, que é uma norma de referência, assume que não tem a certeza do efeito da rigidez relativa entre os apoios e o terreno, acho eu, a minha interpretação, assume uma distribuição uniforme. E há agora, enfim, há coisa de 5 anos, uma nova teoria estudada por esta colega holandesa, Suzanne van Ekelen, que parte exatamente de um princípio totalmente antagónico ao das normas, não é? Portanto, são os tais arcos concêntricos, em que ela refere que, como há maior rigidez nos apoios, portanto, a tendência é a carga a aproximar-se dos apoios. Portanto, eu diria que isto é um dos encantos da geotecnia, não é? Não há uma resposta única, portanto, cada caso tem que ser analisado individualmente e, se calhar, em função, lá está, do equilíbrio ou do desequilíbrio de rigidez entre a plataforma de transferência de carga, o terreno e os apoios, nós temos que ver qual é a solução mais adequada. Portanto, concluo mesmo referindo a uniformidade de rigidez e de assentamentos, que é um dos objetivos destas plataformas. Eu escrevi aqui LTPs, que é o LTP é a designação inglesa da plataforma de transferência de carga, e a previsibilidade de comportamento. Isto é muito importante. Nós, nas nossas obras, lidamos com os geomateriais, que são materiais de comportamento pouco previsível, muitas vezes, não é? Muito que a gente estuda os materiais, há sempre algum risco que tem que ser gerido durante a própria obra e às vezes até depois da obra, e portanto o aumentar a previsibilidade é bastante importante nestas soluções e realmente os geossintéticos permitem. Portanto, dou como concluída a minha apresentação e a última mensagem é, de facto, a importância dos ensaios à escala real. Portanto, a engenharia evolui muito se nós fizermos ensaios e mesmo a teoria da Suzanne van Ekelen, que eu referi há pouco, ela é muito fundamentada em ensaios à escala real, e é isso que é um desafio que eu deixo também à nossa engenharia. Portanto, nós temos estes geossintéticos aqui à nossa mão, podemos utilizar, temos muitas empresas que fornecem em Portugal, empresas, enfim, internacionais, com grande competência técnica, e cabe-nos a nós, portanto, aos engenheiros, ter a partir disso cada vez mais, mas, enfim, sempre que possível, a minha sugestão é que se executem os ensaios à escala real, em particular estes aterros experimentais. Portanto, obrigado novamente e votos de um ainda maior aproveitamento dos geossintéticos, depois, nomeadamente, de terem acesso a este excelente livro que vos dê confiança a todos e que usem e abusem dos geossintéticos de uma forma controlada, como não podia deixar, nos vossos projetos e obras futuras. Muito obrigado novamente e passo a palavra ao engenheiro Luís Machado Val. Obrigado, Alexandre, e parabéns, e obrigado por trazer as saudades da Tecnosol. Foi, de facto, um período extraordinário. Bom, passando agora para o último caso de obra, o segundo e último que podemos hoje apresentar. O que eu trago aqui é o caso que está no livro, no capítulo 8º, da impermeabilização da barragem da Pracana com a geomembrana exposta. Trouxe este caso porque é dos mais antigos lá de uma barragem e, sobretudo, pela complexidade e pelo sucesso que teve até hoje. Apenas uma pequena introdução. Perdão, para tirar. Ok. De acordo com o regulamento, todo o enquadramento regulamentar normativo em Portugal, qual é a vida útil do projeto de uma obra hidráulica de betão armado? Hoje é da categoria 5, isto é, deve ter uma vida útil de 100 anos. E isso traz outras questões, que é, quando construímos uma barragem, queremos uma albufeira. Não é? Hoje, na realidade das nossas albufeiras, nós temos outros fins. Muitas já são construídas de fins múltiplos, logo na raiz,
outras, quando se faz uma captação de água para abastecimento da população, outras para irrigação, começam a ser uma utilização que, de acordo hoje com a lei, pode até impor regras de utilização do produtor de energia que usa a mesma água. Este das albufeiras também é aproveitamento para atividades de lazer e do desenvolvimento do turismo. Mais recentemente, e o que nós constatamos com as alterações climáticas, é que os reservatórios passaram a ser mais importantes que antes. E hoje a enorme preocupação é, quando chove, como é que está o nível das albufeiras, quanta água temos. E isso, norte a sul, nós no norte temos maior precipitação que no sul, mas no sul temos carência hídrica e, portanto, a reserva que conseguimos criar nas albufeiras deve ser bem gerida. Portanto, e concluindo, a vida útil do aproveitamento hidroelétrico ultrapassa o interesse económico da exploração da energia. E estas estruturas têm que ser construídas e conservadas para além dos prazos. Portanto, se hoje temos uma barragem projetada, tem que ser para 100 anos, e sobretudo porque o custo de a substituir é muito maior de conservar bem uma infraestrutura destas. Mas as estruturas de botão em obras hidráulicas têm riscos de degradação, seja para reação entre os alcálidos e os agregados, a fissuração térmica durante a construção ou durante a operação combinada ou não com outros tipos de deslocamentos, reações sulfáticas internas, combinadas ou não com a formação de heteringite retardada, a ação de água em contato com as estruturas, permanentemente e parcialmente submersas, carbonatação, lixiviação, fenómenos de cavitação, da abrasão e erosão pela circulação franca de água por fissuras, e ações do gelo de gelo, nos casos em que isso ocorre. As causas destas deteriorização mais frequente das estruturas é, muitas vezes, o insuficiente estudo dos inertes, sobretudo as mais antigas. Hoje tem-se muito mais cuidado de estudar os inertes, se bem que intervi não há muitos anos numa barragem no Brasil que não tinha identificado que havia heteringite natural nas próprias areias e, portanto, logo no primeiro enchimento já se verificava fenómenos de expansão. Qualidade do cimento, hoje melhor, mas tem que se ter sempre atenção na qualidade uniforme do cimento que é utilizado. Deficiente preparação das juntas de betonagem e juntas de contração, direi que isso evoluiu e hoje provavelmente retrocedemos uns anos pela pressão do preço e pela má cuidado da construção. Cura de botão não cuidada, retração excessiva, variação excessiva do doseamento das misturas, rendimentos de colocação insuficientes para a dimensão da peça. Tudo isto vai provocar processos de degradação da estrutura. Portanto, a pergunta é, por que é que não protegemos estas estruturas que devem durar muitos anos com a geomembrana? Ela previne as consequências de defeitos de construção e pode garantir uma vida útil de acordo com os objetivos. E este é o caso que trago, que é a barragem de Pracana. A barragem de Pracana, projeto do Grosso Tuqui, foi construída no Rio Alcreza em 1951. É uma barragem de botão gravidade, de contrafortes, tem uma altura máxima sobre a fundação de 105 metros e o desenvolvimento de curamento de 243 metros. Tem 12 contrafortes, com cabeça de forma de diamante, com 13 metros de vão. Os blocos de encontro são maciços de botão, 38 metros na margem esquerda e 51,5 na margem direita, dividido com uma junta ao meio. A espessura mínima dos contrafortes é de 4 metros, a capacidade do reservatório é 112 milhões de metros cúbicos. Na imagem, embaixo, pode-se ver o alçado da barragem Vista do Montante, já após a reabilitação, com uma nova tomada de água para o novo grupo, com um novo descarregador e a reabilitação dos outros grupos das tomadas de água existentes e da descarga de fundo. A numeração que se vê aqui, 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, são os compartimentos que foram construídos no revestimento. O revestimento foi drenado e compartimentado. À esquerda vê-se uma imagem digital
de um contraforte com a representação da fissuração dispersa. Datas importantes, como eu disse, terminou em 1951, pós-guerra começou a construção. Desde 52 foram deitadas várias anomalias da barragem, ela teve um arrefecimento brusco, houve logo chama-se em inglês o map cracking, de retração, de fissuração generalizada a paramento montante. Em 71 houve já restrições ao nível de exploração do reservatório, dadas as patologias observadas. Em 72 e 73 o trabalho de tratamento de fissuras foi feito com argamassas e tudo mais TIC para selar as fissuras, mas não deu bom resultado. Em 78 o reservatório foi esvaziado devido aos estudos de afluências, quando se estudou esta barragem com os dados de geometria e caudais que existiam na altura de determinada ponta de cheia, com maior informação dos anos subsequentes, o que se verificou é que os eventos extremos e o caudal de cheia era superior ao projetado. Entretanto, também, o ponto de deterioração progressiva da barragem, baixo o fator de segurança estrutural observado. A EDP, que era a dona, depois foi dona da barragem, estudou e projetou a reabilitação em 1985, em 88 deram-se as obras de construção civil, 90 os tratamentos dos botões das fundações, depois 91 e terminou em 92 a conclusão das obras e o enchimento do reservatório. As características, isto é visto a obra, do lado esquerdo, de jusante já pós-tratamento, bastante agradável. Vê-se no pé da barragem a antiga central que tem 2 grupos, de 7,5 megawatts cada um, e já que há mais afluências também, tornou-se rentável a instalação de mais um grupo com 25 megawatts. Vê-se na fotografia do meio o descarregador inicial, tanto em poço, com quartos, portanto, com poço controlado, e com capacidade de 1.700 metros cúbicos por segundo, e na fotografia lá direito, o novo descarregador, ou o descarregador complementar, construído na margem esquerda, por 860 metros cúbicos por segundo. A problemática da barragem, isto é uma vista antes das obras, já com a visualização mais clara da fissuração, porque foram todos aqueles trabalhos de refechamento de juntas e a utilização de mais tiques para impermeabilização, que teve uma durabilidade baixa, não foi eficaz. Nesse caso, o que é que decidiu a EDP? E foco-me só, não todos os outros trabalhos que fez, mas sobretudo os mais importantes na reabilitação da estrutura, que foi a identificação da fissuração. Todas as fissuras que tinham abertura superior a meio milímetro foram injetadas com caldas de cimento e depois estabeleceu-se, tratou-se no pé dos contrafortes e a montante e na cabeça dos contrafortes, toda a massa do betão foi tratada com injeção de resinas epóxi. Bem me lembro, fui eu, na altura do diretor desta obra, injetamos 85 metros cúbicos de resinas epóxi. E a solução definitiva de proteção complementar e definitiva da obra foi instalar uma membrana. A degradação dos betões resultava em fenómenos de expansão, portanto, a barragem estava a crescer em altura. Portanto, havia um processo de aceleração rápido destes fenómenos, porque havia esta reação entre os álcalis e os inertes que provoca fenómeno de expansão, dilatação por formação de sulfatos expansivos. Portanto, importava proteger o paramento montante e impedir que a água da albufeira estivesse em contacto com o paramento montante. Então foi decidido instalar uma geomembrana PVC, no fundo é um geocomposto, é uma geomembrana de 2,5 mm de espessura, acoplada termicamente a um geoteste de 500 gramas por metro quadrado, para lhe dar estabilidade e resistência, maior resistência e resistência ao funcionamento também. No Tardós tem
um sistema de drenagem, uma georrede de drenagem, de maneira que qualquer infiltração ou que venha do coramento ou qualquer dano que ocorra na membrana, essa água não entra em contato com a estrutura, porque é drenada para o pé da barragem. Isso permite, ainda por cima, como está compartimentada, em 7 compartimentos, permite identificar mais ou menos onde é que está o problema e poder ser reparado, porque é fácil reparar um rasgo numa membrana. E estas águas são coletadas no pé e drenadas para o exterior. Como este sistema de drenagem é ventilado, tem uma grande capacidade de drenagem, o que acontece é que no pé, onde há o coletor perimetral drenante, praticamente temos a pressão atmosférica, portanto, o risco de percolação por grande gradiente dada a pressão de água, pode ter 60 metros de coluna de água aqui e ter um caminho curto para chegar a um dreno, qualquer fissura que aconteça, tanto no terreno como até numa junta maltratada, que pode ter acontecido. Então, o que foi decidido pelo projetista foi construir um maciço de betão, plinto de novo a montante, e a partir do qual se fez uma nova cortina de injeções profundas, chegou a 70 metros de profundidade, injetada com cimento. O plinto também foi consolidado com injeções de consolidação, e neste contacto entre o plinto novo e a estrutura da barragem foi construído um motor-stop, mas mesmo assim, para minimizar o risco de bypass da percolação, foram feitas injeções químicas complementares neste contacto. Foi colocado também um dreno de fundação, portanto, no plinto alojado um dreno que pode recolher qualquer infiltração que possa chegar a esse dreno e tem uma descarga independente. Assim, esta estrutura ficou, digamos, à prova d'água, de Albufeira, e monitorizada no caso de, se houver algum problema, se poder identificar que ele existe e depois observar onde ele está. Esta é uma fotografia dos trabalhos em curso. Vê-se aqui a instalação, portanto, a cor preta é a georrede de drenagem. Vê-se uns alinhamentos verticais, são os perfis de fixação e de drenagem. Esta obra, como a estrada tinha sempre manter a garantia de tráfego, foram construídos uns pórticos especiais que se apoiavam no limite da berma, digamos, do montante e na viga do coramento montante, e com plataformas motorizadas a aplicação podia ser feita. Aqui havia uns guinchos que descarregavam os rolos e depois o pessoal que estava nas plataformas ia fazendo os trabalhos subsequentes. Esta estrutura, além do grupo novo e da respectiva tomada de água, tem as tomadas de água dos grupos antigos e aqui onde se vê as plataformas e embaixo está a descarga de fundo. Portanto, foi necessário deixar como solução definitiva umas placas de ancoragem das guias, das comportas dessas infraestruturas, que é sempre um trabalho que tem que ser muito cuidado, porque estamos a atravessar o revestimento impermeável. O sistema, esta que é a grande curiosidade desse sistema e porque é que um sistema de impermeabilização tem que ser drenado. Porque o que nós tínhamos aqui era uma estrutura que não podia estar em contacto com a água é catalisador da reação expansiva, portanto, era importante garantir que qualquer infiltração, venha, seja de coramento ou de montante, terá que ser captada e drenada. Então, esta georrede de drenagem, que está instalada entre perfis, e estes perfis têm entre eixos 1,85 m, esta georrede de drenagem drena praticamente a 45 graus para este perfil, que é o perfil de fixação, que ao mesmo tempo é um perfil de drenagem, é um dreno vertical. Portanto, cada 1,85 m há um dreno de cerca de 40 centímetros de aresta que drena a água para o coletor drenante, que se vê aqui do lado direito,
da imagem, vê-se o coletor em instalação e o coletor na imagem imediatamente acima, já protegido para estar impermeável. Coletor este que tinha que garantir que, no máximo, no pé da barragem, não podia haver mais que 20 centímetros de altura de água. Portanto, a barragem tinha que estar seca. E então, estes perfis de drenagem também podem, ou podem e foram instaladas sondas de nível dentro deles, para verificar sempre qual era o nível de água no interior do revestimento. E aqui embaixo vê-se o corte e vê-se como é que se monta. Instala-se o perfil em U, os rolos da esquerda e da direita sobrepõem esse perfil, são soldados ao rolo adjacente, depois coloca-se um perfil de tensionamento. Portanto, este revestimento tem que ficar liso, de maneira a garantir o seu bom funcionamento e durabilidade. Este material, portanto, este geocomposto pesava 3,750 kg, portanto, é um material plástico, um material que tem dilatação térmica, como todos os plásticos, portanto, tinha que estar estabilizado, foi estabilizado termicamente com o geotêxtil e depois bem ancorado lateralmente, de maneira que se mantivesse sempre liso para fazer o funcionamento como se pretende. Outra vantagem desse sistema é que, num dia que seja preciso substituir, faz-se o processo inverso. Retira-se o tensionamento, retira-se a membrana que está lá, coloca-se uma nova e volta-se a repetir o processo. Este tipo de substituição é muito rápido, muito fácil e muito mais barato que fazer de novo. Eu participei há 5 anos, quase, na substituição da membrana Chambon, que foi necessária. Chambon tem praticamente a mesma idade desta intervenção, mas na altura a EDF teve que fazer um reforço estrutural à barragem, então optou por substituir, e devo dizer que foi uma operação muito rápida, e 97% dos perfis metálicos são todos em inox, portanto, compatível com a durabilidade de um plástico. O metal que se usa tem que ser um metal inox e que garanta uma vida útil a maior possível. E vê-se já uma visão quase final, já com as guias das tomadas de água montadas e a terminar a montagem das guias da descarga de fundo. Para conclusões, e isso é citado no último artigo que foi publicado no Grupo de Trabalho da Precana, que publicou em Seattle, no simpósio de Seattle, ICOLD, e que dito que a observação do comportamento da barragem indica que os trabalhos de reabilitação reduziram significativamente a taxa de expansão de motores. Portanto, aquela aceleração de expansão reduziu enormemente. A mitigação do processo de hidratação após as obras de reabilitação é, sem dúvida, um resultado positivo para o qual a geomembrana tem dado um importante contributo. A geomembrana apresenta ainda hoje um bom desempenho e funcionalidade. Portanto, isto é um artigo 20 anos depois. Portanto, hoje estamos praticamente quase aos 30 anos. Sobre a vida útil da geomembrana, neste caso concreto, retiramos em 2016 amostras da tela instalada e os ensaios mostraram que as probabilidades mecânicas continuam elevadas e o alargamento à ruptura é ainda superior a 100%. A barragem Precana continua a funcionar muito bem, após 30 anos de obras de reabilitação. E isso é importante dizer, porque um contrato, e neste contrato, na altura a EDP impôs um contrato com a garantia de 10 anos, porque ninguém nos dá uma garantia superior a 10 anos, um fabricante, e mesmo para ser concreta, e depois acabou por ser uma garantia bancária, ninguém nos dá, e acho que hoje em dia já ninguém nos deve dar uma garantia bancária para uma boa construção de 10 anos, na altura conseguimos, mas que é um facto, é que estamos todos contentes, tanto quem fez, porque fez sempre a pensar que isto ia durar o mais possível, para além do prazo de garantia, e a EDP está muito contente, porque vai fazer 30 anos e tem uma obra em perfeita condição de utilização. Para terminar, e para provocar o debate, eu ponho aqui as fotografias da visita em 2016, em que se vê o estado do PVC, da geomembrana em PVC, e, comparativamente, a proteção dos perfis metálicos, ou aqui, isto é no descarregador de cheias, que foi protegido com a pintura epóxi, vê-se o resultado. Portanto, já não funciona.
Portanto, hoje, o que é que nós devíamos pensar? Não vale a pena em estruturas que queremos duradouras já pensar em projetá-las com uma geomembrana. Hoje já se fazem barragens para compactar com membrana, ou barragens de art-fill, ou barragens de aterro já com membrana. Ainda por cima os aterros têm a vantagem, como é um material elástico, é deformável, e portanto adapta às deformações dos assentamentos da estrutura. E hoje já há uma utilização cada vez maior de estruturas para durar 100 anos, em que já tem como medida preventiva a geomembrana. E isso, quando se parte assim a nível de projeto, torna-se muito mais económico. Uma estrutura de betão tem que ter as suas funções de estabilidade, mas não precisa ter funções de impermeabilidade. Pode, com vantagem, ser mais económico instalar uma geomembrana do que fazer máscaras de betão com tentativa de ser muito duradouro e muito impermeável, quando ficará, provavelmente, a longo prazo, muito mais barato de utilizar uma membrana. Bom, e é tudo, e ficamos disponíveis para as perguntas. Obrigado. E bom uso do livro. Sim, sim, senhora. Agradeço ao engenheiro Luís Machado Val, também excelente apresentação, e realmente esta última fotografia é para refletir sobre estes novos materiais, o desempenho que eles têm em termos de durabilidade comparado com os materiais, com as soluções mais tradicionais, não é? Bom, eu se calhar vou então ver aqui no Q&A que perguntas é que existem. Há uma que, quais são as limitações da utilização de colunas de jet grout em relação à espessura da camada de solo não competente? Se for em termos de profundidade, enfim, eu diria que até 30 metros, em princípio, os equipamentos hoje em dia conseguem executar as colunas sem grande dificuldade, hoje em dia. Portanto, e também há 17 anos atrás também já tínhamos esses equipamentos no mercado nacional. É uma pergunta do Ansdit. Depois há um participante anónimo que pergunta como é que nas obras apresentadas pode ser feita a avaliação dessa durabilidade em concreto ao longo do tempo. Se calhar peço ajuda ao José Luís Machado Val para ajudar nesta resposta. Muito bem. Hoje é possível fazer-se estudos de durabilidade em materiais. É evidente que os estudos de durabilidade demoram tempo. Estudos de durabilidade associados com fluência demoram muito tempo. Mas há fabricantes que têm um laboratório vivo em que estão não só com os materiais expostos à radiação, como protegidos e instrumentados, e que ao longo do tempo vão obtendo informação sobre as suas composições. Eu posso dizer, no que diz respeito a membranas, o professor Corner, que tem um laboratório nos Estados Unidos, em que foi financiado por empresas para poder ter máquinas de envelhecimento acelerado que estão há anos, eu acho que já deve ter passado 10 anos, ele publicou há 2 anos um artigo sobre análise comparada da evolução dessas membranas, em que estão expostas a alterações de saturação na saturação, ultravioletas, a temperatura, mas é evidente que os ensaios laboratoriais são sempre indicativos, não é? Porque não conseguem representar o cocktail ambiental em que a estrutura vai funcionar. Portanto, uma coisa é, mesmo se vamos fazer uma obra, não importa onde, mesmo a água que nós estamos a testar em laboratório não é a água que vamos ter na Albufeira, não é? Portanto, nem sequer a água corrente está a correr, portanto, a água da Albufeira depois mais tarde vai ter uma vida diferente. E eu quando digo vida, digo peixinhos, bastante bactérias e até provavelmente contaminantes em alguns sítios. E eu digo isso porque já estive a participar numa obra no Brasil, em São Paulo, que o efluente era o esgoto, não é? Portanto, aquilo era uma cor negra, púrpura, que até impressionava. Portanto, não sabemos.
Mas o que é que nós sabemos? É o acompanhamento das obras e ter referência do comportamento. Portanto, cada vez mais as pessoas são abertas e publicam e divulgam. Isto é, tem um problema. E eu lembro-me, há muitos anos, numa revista de geotecnia, que o professor Campos e Matos publicou um insucesso. E porquê é que ele publicou o insucesso? Para que não se repetisse. E publicou porque é que correu mal e como é que resolveu. Portanto, hoje nós não devemos ter receio de dizer e mostrar porque é que corre mal, porque também aprendemos, o que nós nunca devemos fazer é não aprender com os erros, nós temos sempre a aprender com os erros. Portanto, no que diz respeito às estruturas hidráulicas, a ICOLD publicou, já vai há 10 anos, um boletim sobre o estado de arte, foi o terceiro boletim sobre o estado de arte dos geossintéticos e barraias. Mas, se hoje vamos ver a biografia, hoje há muita informação sobre o comportamento. Mesmo no livro que temos o contributo da equipa da FEUP, da professora Lourdes, nós vemos também considerandos sobre durabilidade. Hoje, e sobretudo na construção, e eu lembro, numa das minhas vidas anteriores, quando estive na Carpi, a Carpi formulava os produtos. A Carpi dava garantia total. Portanto, formulava o produto, fazia o projeto e fazia a instalação. Dava uma garantia total. E como é que se defendia dos produtores? Primeiro, tinha quatro grandes produtores. A Sika, a Flag, a Renolite e a Mapei. Estavam qualificados. Tinham fábricas modernas com sistemas de qualidade. Mas, apesar de serem certificados, homologados, isso tudo, sempre que havia uma produção, contratava-se um laboratório externo, o SKZ da Alemanha, o OB da Áustria, ou o CRIS da Enel, e faziam acompanhamento do fabrico, portanto, visitas expressas à fábrica, verificar como é que estava o controle de qualidade e recolhiam amostras. E depois eram testadas nos seus laboratórios, e nomeadamente com testes de envelhecimento de 6 meses, envelhecimento acelerado nesse tipo de máquinas. E de maneira, com a experiência que tinha a empresa, ia ver se os referenciais daqueles resultados estavam de acordo com aquilo que era a base de dados histórico. E isso em todo o fabrico. Mesmo que custasse 10, 15 mil, 20 mil euros esse estudo para além da compra de material, isso tinha que ser feito, porque era a única maneira de nós estarmos seguros que não houve um erro durante a produção. Pelo menos já sabíamos que aquele material estava compatível com aquilo que nós queríamos. Portanto, isso pode ser feito. E como é que é feito? É feito de acordo sempre com as formulações que têm o histórico melhor. Por exemplo, as melhores formulações são aquelas que estão a ser estudadas no laboratório do professor Corner. E à medida que ele vai publicando, sabemos que pode durar 76 anos, ou um pouco mais, porque continuam a ser estudados. Mas que hoje o material bem formulado, seja de que tipo for, pode ter uma durabilidade alta, é evidente que tem. Agora, é preciso saber o que é o material e como é que o vamos utilizar. E eu posso dizer que, a nível dos geotextos técnicos, há hoje geotextos com materiais com uma qualidade altíssima, com resistências altíssimas. Mas muitos deles não são verdadeiros geotextos. No fundo, são fibras que são cozidas com outro material. E muitas vezes se vai analisar quanto tempo dura essa cozedura com outro fio mais fino de outro material. E, por exemplo, quando eu tinha também a responsabilidade do laboratório, lá da empresa, eu representava a situação que eu ia utilizar, como é que era a formação do terreno, e numa campana hidráulica tinha 1 metro de diâmetro, metia lá o material e punha em carga com a pressão hidrostática que eu obter. E posso dizer que esses geotextos técnicos, os que não são tecidos, os que não são verdadeiros geotextos, são apenas fibras cozidas, nenhum deles funciona. Okay? Portanto, é por isso que temos que saber, não é? Portanto, e é por isso que a razão de ser deste livro é transmitir saber, transmitir dúvidas e pôr as pessoas a questionar. Obrigado. Ok, muito obrigado. Vou continuar aqui. Eu solicito que coloquem as questões no Q&A. Já vi que alguns colegas colocaram no bate-papo e já replicaram no Q&A, portanto,
Eu aproveito ainda para agradecer ao Hans tanto os parabéns aos autores e à minha apresentação, muito obrigado. Temos aqui um participante anónimo, enfim, quando puderem pôr os vossos nomes é sempre melhor, mas pergunta, na primeira obra apresentada, como é feita em projeto a escolha do tipo de geogrelha, material e geometria, biaxial, triaxial, indicações da bibliografia, ponto de interrogação. Isso pode depois ser alterado em fase de execução de obra? Portanto, eu diria que, portanto, para este caso, as geogrelhas devem ser biaxiais. Porquê? Porque precisamos de resistência nas duas direções. Se o critério de resistência é um critério importante, mas o mais importante, como eu disse, é o da deformação, não é? Porque hoje em dia nós temos geogrelhas, enfim, 200, 300 kN de resistência à tração, mas interessa-me saber qual é a resistência que eu consigo mobilizar para os níveis de formação compatíveis com a boa funcionalidade da obra. Ou seja, às vezes pode ser uma solução ter duas geogrelhas uniaxiais perpendiculares, se a exigência de resistência for muito grande. A geogrelha triaxial, este fornecedor com quem nós trabalhamos nesta obra que eu apresentei, que é a Tensor, na altura usámos as geogrelhas SS, que agora já estão descontinuadas, realmente agora têm as geogrelhas triaxiais, não é? Mas é uma evolução das geogrelhas biaxiais, por assim dizer, uma evolução tecnológica. Isso pode ser alterado em fase de obra, enfim, em princípio, desde que os princípios de concepção não sejam adulterados, caberá depois ao projetista e ao dono de obra a juizar se a proposta de alteração é viável ou não. Outra questão, José Manuel Gonçalves, é possível empregar as geomembranas na melhoria do isolamento e escoamento de águas do solo em muros de contenção de terras? Eu direi que sim, e eu direi que é obrigatório. E não depende também da carga, depende do tipo de estrutura é. Por exemplo, se for da minha casa, é evidente que eu coloco uma geomembrana. No muro de contenção de terras, hoje já se usa com sucesso aqueles como é que se chama? Aqueles agora não está-me a falhar, o Delta Drain e outros materiais. Encadrain, por isso. Encadrain, etc., que têm já bastante impermeabilidade, tirando nos sítios onde se prega ao muro, ou se prega a cofragem, e que muitas vezes são geocompostos, têm um geotexto associado para filtrar o solo. Eu acho que é indispensável porque além de ser custo baixo, e permite o muro não ser atacado pela água e, sobretudo, poder aligerar a concepção do muro para não estar submetido a uma pressão hidrostática. É evidente que tem que mencionar bem a drenagem para poder garantir que não vai ter a pressão hidrostática nesse muro. Não é? Agora, se eu fizer uma cave numa casa, é evidente que põe uma membrana, além da drenagem. Ok, muito obrigado. Portanto, temos agora aqui outra questão do Paulo Matias Ramos, que eu cumprimento o Paulo. Portanto, ele dá-nos os parabéns, por assim dizer, pelas apresentações, agradeço. E a primeira pergunta é: na obra do Complexo Logístico de Alverca, a colocação da camada de derrocamento, que permitiu a ativação do fenómeno de interbloqueio, destinou-se a instalar uma espécie de mecanismo de pretensão nas geogrelhas? Sim, confirmo que sim. Sabendo que a deformação na membrana é diretamente proporcional à força, exatamente, ao modo de elasticidade, correto, e à área da geogrelha, quanto dessa força conseguiu ser mobilizada pelo efeito de interbloqueio? Bom, isto é uma pergunta pertinente. Nós, para respondermos a isto, devíamos ter instrumentado com os extensómetros as geogrelhas e não o fizemos, não é? De qualquer das formas, será, face ao desempenho final da obra, terão sido sempre deformações bastante reduzidas. A outra parte da pergunta é: além disso, gostaria de saber qual a espessura da camada de derrocamento destinada à mobilização do fenómeno de interbloqueio que foi utilizada nessa obra. A espessura foram 30 cm. Isto não foi bem um enrocamento, isto foi um tubo veneno de primeira, que tinha ali umas pedrinhas na casa dos 3, 4 cm, mas foi mais um material, um solo, uma areia bem graduada, do que propriamente um enrocamento.
A última parte da pergunta, que é a utilização de uma geomembrana no descarregador de cheia, seria compatível com a abrasão imposta pela velocidade do escoamento do descarregador em funcionamento? Sim, sim, Paulo. É evidente que sim. Tem que se ter consideração no projeto, não é? Porque, primeiro, a ação mecânica do escoamento, há o risco também de pressão negativa, depende do projeto, pode haver sucção. Portanto, a membrana, primeiro, tem que ter uma espessura, tem que ser muito lisa e com uma boa espessura. Hoje em dia, chega-se a fabricar no PVC, hoje já se consegue chegar a 5 milímetros de espessura ou até mais, se houver necessidade. Mas, em princípio, 5 ou 3 ou 4, mais comum hoje em dia usarem 3 milímetros, já tem uma resistência muito grande, é muito lisa. É evidente que depende do que é que vem no descarregador, não é? O descarregador deve ter um sistema de remoção a montante dos troncos de árvore que às vezes por aí aparecem. Mas com alguma água suja com areia, a abrasão não há de ser muito. E, portanto, tem que estar muito bem ancorado. Tem que ter linhas contínuas de ancoragem de maneira a garantir que a força de escoamento, muito lisa que seja a membrana, não deixa de ter alguma ação. Mas sim, já se tem feito. Já há obras, por exemplo, uma grande obra que ficou grande porque depois nunca mais se construiu a barragem na Sardenha, fez em escadeira, toda revestida à membrana, e hoje funciona ainda, e já deve ter 30 anos, funciona ainda como barragem, e é galgada. E hoje, até hoje, cada vez que eu digo, uma escadeira não é a barragem definitiva, apesar de estar a funcionar tanto tempo, por não ter sido construída a barragem, e está a ser utilizada. Agora, pode ser utilizado. É uma questão de cálculo, porque tem uma rugosidade hidráulica, podemos considerar no coeficiente de Krieger da ordem dos 100, portanto, a velocidade vai ser maior, portanto, o cálculo depois da antecipação tem que ter isso em conta, mas pode-se fazer. E agora tem outra pergunta para mim. Exatamente, está aqui do Pedro, uma pergunta do Pedro Paulo, que é para o engenheiro Machado Val, qual foi a primeira camada em paredes de cor escura? Aplicada Exato. Portanto, aquilo é uma georrede de polietileno, daí é preto, e não tem mal nenhum de ser preto, porque não está exposto, está protegido, portanto está tapado. Seria o mesmo sistema, claramente que seria o mesmo sistema. Portanto, tem funcionado tão bem que tanto a georrede como o geocomposto, se hoje fosse repetida a obra, seria com os mesmos materiais. Portanto, o sistema está a durar há 29 anos, faz 30 anos para o ano. Ok, temos aqui mais comentários do que perguntas. Uma é o José Neves, a dar os parabéns. Portanto, já agora também temos que retribuir os parabéns ao José Neves, também foi um elemento muito importante na preparação deste livro, não é? Também está de parabéns. O Virgílio Rebelo também a dar os parabéns, também agradecemos. E o Pedro Paulo também, enfim. Julgo que não haverá mais questões. Eu posso, de qualquer das formas, verificar aqui no bate-papo, da Patrícia. Boa tarde, um cumprimento a todos os palestrantes, em especial ao engenheiro Alexandre Pinto e ao engenheiro Machado Val, com quem trabalhei na Tecnosol há muitos anos. Seria possível partilharem o link do livro? Não estou a conseguir encontrar no site da IGS. Portanto, Patrícia, cumprimentos também. Também também com nostalgia que foi, enfim, que encontramos aqui estes colegas com quem convivemos e tivemos assim, trabalhos muito interessantes há uns anos atrás na Tecnosol. De facto, estas empresas, enfim, produziam uma escola de engenharia, não é? Foi o que eu disse há pouco. Hoje em dia nós temos novamente de criar esta escola de engenharia, que isso é importantíssimo para a engenharia portuguesa.
Portanto, Patrícia, isto está no site da SPG, dentro do site da SPG há um outro site que é da IGS Portugal. De qualquer das formas, nós vamos também, muito em breve, nos próximos dias, colocar no site da Ordem dos Engenheiros, juntamente com os slides das apresentações e com a gravação deste evento. Mais muito bem, no bate-papo já está partilhado o link. Ok, ótimo. Eu penso que as outras perguntas que estão aqui... Há uma pergunta no bate-papo, e sim, é um pouco extensa, mas vou tentar ler. Não posso deixar de reforçar os agradecimentos a todos os que colaboraram no livro, desde os meus 2 colegas editores, aos restantes autores, aos patrocinadores, pelo apoio financeiro, à Ordem dos Engenheiros, à SPG pelo apoio na divulgação, à Abel Digital, que nos facilitou muito o trabalho de edição, e a todos os presentes pelo interesse e o apoio. Queria ainda salientar um aspecto mais humano no percurso da realização do livro, pois houve muitas horas de partilha e algumas de angústias, mas no fim ficaram reforçadas muitas amizades e concretizadas outras. Por isso foi um trabalho não só de compromisso, mas também de muito comprometimento, e esta experiência vou guardá-la para sempre comigo. Mas o futuro é o que interessa, e queria dizer que esta foi só a primeira edição em que, em nome dos meus colegas editores, gostaria de convidar todos os presentes que tenham interesse em participar numa próxima edição, que se manifestem e façam as vossas propostas, pois o nosso objetivo é incluir todos e alargar outras aplicações dos geossintéticos. Portanto, enfim, é da Graça. Da Graça. Da editora Graça Alpar. Da Graça. Portanto, eu acho que é uma boa reflexão, e se calhar até podemos usar esta reflexão para pensar em fechar a nossa sessão. E eu, de facto, em nome da SPG e também da Ordem, porque também neste momento, por coincidência, também tenho funções na Ordem, e agradecendo também ao LNEC, ao engenheiro Carlos Pina, e faço minhas as palavras do engenheiro José Luís Machado Valde. Todo o apoio que o LNEC tem dado à SPG é um apoio que nós valorizamos muito, não é? Tem sido fundamental ao longo destes anos, e, portanto, pegando nestas palavras da Graça, daria as boas-vindas à nova direção da IGS Portugal, à Madalena Barroso, do LNEC, e acho que agora a fasquia ficou alta, não é? Portanto, a Madalena e a sua equipa agora têm que começar rapidamente a pensar em atualizar e em melhorar este livro, não é? Porque a fasquia ficou alta, mas é assim que nós evoluímos, é sermos ambiciosos e termos estes objetivos. Não sei, o engenheiro Carlos Pina, se quer... Alexandre, só eu peço perdão ao engenheiro Carlos Pina, porque ele poderá concluir. Eu só posso dizer que este fórum, a SPG, que é um grande fórum, é um fórum aberto e que todos devem participar, todos podem participar, mesmo nesta reedição do livro. Nós que já participámos, e hoje passei a ser past president, não vou largar a equipa, vou continuar a apoiar. É evidente que hoje a direção é outra, mas nós estamos aqui para continuar, e temos a certeza que nova edição vai ser feita logo possível, porque já temos um compromisso com os editores de receber cá de obra, não é? Temos um compromisso nosso interno, que temos, no mínimo, a curto prazo, ter o capítulo de túneis feito. E o que eu agora peço às pessoas, nós somos poucos, venham para a SPG, venham para os comitês técnicos, o custo é simbólico, o que poderão encontrar, além de pessoas simpáticas, que eu acho que somos todos simpáticos, e que partilhamos tudo aquilo que sabemos, não é? Portanto, tragam a vossa experiência e que nós recebemos de braços abertos. E pronto, muito obrigado a todos. Obrigado. Deixo só umas palavrinhas finais, se pode ser, ou Alexandre, posso falar? Com certeza que sim. Muito rapidamente, o tempo já vai longo. Não posso deixar de felicitar os palestrantes, o Alexandre Pinto e o Machado Val, pelas excelentes apresentações. O Machado Val fez uma apresentação de um caso que me interessou muito e interessa, ligado à minha praia, que são as barragens. E acho que a forma como correu o webinar, a participação das pessoas, mostrou claramente
que foi uma boa iniciativa e que temos que continuar a fazer este tipo de iniciativas para alegrar estes tempos mais difíceis que estamos a passar. Então, mais uma vez, uma felicitação à Ordem dos Engenheiros pela organização deste evento. Sr. Bastonário, se quiser terminar, umas últimas palavrinhas. Não, e depois do que foi dito, depois, eu tive sempre a assistir. Eu às vezes desligo a câmara, que é para vocês não verem que eu tenho que aproveitar estes momentos mortos para teclar, mas estou sempre a ouvir. Portanto, ouvi tudo com muita atenção. Volta e meia parava para olhar para os slides, porque são coisas que também gosto muito e portanto, também aprendi bastante hoje. E obviamente que eu segundo o que o Sr. Presidente do LNEC disse, que é a qualidade destas iniciativas que ajudam a ultrapassar estes tempos, eu diria mais, para além de ajudar, intensificaram, sobretudo, a abrangência, porque nós antigamente fazíamos, não quer dizer que fizéssemos menos, a Ordem, no total das regiões e órgãos nacionais, fazia cerca de 800 eventos por ano, o que dá mais do que uma média por dia, se fosse sábados e domingo, de 2 ou 3, não é? E, portanto, não era por falta de atividade. A questão é na participação e na acessibilidade a estas coisas. Um evento no auditório em Lisboa, que leva 200 pessoas, costumava estar, às vezes, cheio, muito cheio, outras vezes a abarrotar, mas também o normal era 140, 120 pessoas a assistir, mas eram só aquelas. O resto do país, apesar de estarmos a transmitir por streaming, todos os eventos eram transmitidos, eram poucas as pessoas que seguiam, que se ligavam ao Facebook ou YouTube para estarem a seguir aquilo. Agora não. Agora, estas sessões, para além de nós monitorizarmos, neste momento estão 124 participantes, está aqui, reduziu um bocadinho em relação ao pico, mas é para dizer que neste momento, para além de ser assim, temos uma cobertura territorial, temos uma cobertura diversificada. Curiosamente, temos uma participação grande de órgãos de comunicação social nos webinars que a Ordem organiza, porque são temas que interessam à sociedade, são temas que interessam a muita gente, interessam a órgãos temáticos, por exemplo, e, portanto, isto acaba por ser uma vantagem. É uma vantagem porque, inclusivamente, o diálogo não deixou de existir. O diálogo agora até é maior, é de norte a sul, é das regiões autónomas, é de todo o lado, e, portanto, temos aqui ferramentas novas, ferramentas boas. Temos a dificuldade de não estarmos juntos, é verdade, mas não deixamos de ter a mesma eficiência ou maior. E, portanto, estes formatos, sem dúvida nenhuma, que serão para continuar, porque servem muito mais gente e abrangem muito mais gente. E é esse o nosso objetivo, é chegar ao maior número de membros possível da Ordem e de cidadãos, porque a Ordem não é feita para servir os membros, isso é uma grande confusão que às vezes graça, a Ordem é feita para servir os cidadãos. O estatuto que a Ordem tem é um contrato que foi feito com o Estado português e esse contrato é inequívoco. A Ordem presta um serviço público virado para fora e não é para dentro. A regulação é a maneira como gera os seus membros para chegar lá fora, mas o objetivo das ordens profissionais, é bom que nunca se esqueçam, é servir a sociedade, os cidadãos e o país, que é o que nós estamos a fazer aqui. E, portanto, agradeço uma vez mais a presença de todos, os que estão em casa ou estão nos seus empregos a assistir. O som. O Sr. Bastonário ficou sem som. Não, fiquei porque carreguei aqui numa tecla que tirou o som, não toquei mais nada. Mas estava eu a dizer, isto é um ótimo exemplo a continuar, queria agradecer aos autores do livro, a quem organizou, e isto é para continuar, acho que é uma bela iniciativa e é o exemplo que mesmo em tempos de pandemia se trabalha normalmente, se trabalha com muita qualidade e, sobretudo, temos hoje uma coisa nova que amanhã toda a gente estaria às portas do LNEC ou de qualquer lado a querer comprar o livro e neste momento, incluindo o Bastonário, já tem o livro aqui no seu ficheiro porque já o descarreguei, de maneira que é muito simples. É vantagens sobre vantagens. E por fim, como estas coisas custam sempre dinheiro, nomeadamente fazer um livro, obviamente também quero deixar aqui uma palavra às empresas, que não sei quem são, eu não tive intervenção qualquer de nisto, mas elas constam lá, que financiaram esta boa obra para a engenharia, que agora é uma questão de irmos revisitando
para irmos atualizando e volta e meia mudando, tal como temos feito noutros casos, caso do guia das obras geotécnicas complexas, e subterrâneas como complexas, e outros documentos que têm sido produzidos com uma extraordinária qualidade, que aquilo basta 2 em 2 anos voltar a ler aquilo e ver o que falta lá, que ficamos com documentação e ficamos com ferramentas para os mais jovens e os menos jovens, de qualquer altura, aceder. E a engenharia é isto, é a partilha do reconhecimento e é a partilha daqueles que sabem e não se importam de ensinar aos outros, porque nós não andamos a concorrer uns com os outros, andamos a concorrer contra um inimigo que é pobre da economia que Portugal tem e que temos que dar a volta. E, portanto, nós temos é que lutar por ter uma economia melhor, e a economia faz com qualidade e com conhecimento. E isto é o que nós estamos a fazer. Muito obrigado a todos. O resto de um dia feliz. Hoje é segunda-feira, foi um bom dia, foi uma boa forma para começar a semana. Muito obrigado, boa tarde e até à próxima. Tá, muito obrigado. Muito obrigado. Até breve a todos. Até sempre.